Ele chegou como quem não queria nada. Camisa simples, boné abaixado, mochila nas costas. Um entregador comum, desses que passam despercebidos em qualquer empresa movimentada. Mas havia algo diferente nele. O nome? Marcos. No crachá improvisado da transportadora, ninguém prestava atenção. Afinal, ele era só mais um entre dezenas que circulavam por ali todos os dias. Só que Marcos não andava apressado como os outros. Ele caminhava devagar, observando tudo com atenção. O mural de recados, as TVs com apresentações internas, as conversas no corredor. E mais curioso ainda, ele parecia saber exatamente onde estavam os setores. Não errava uma sala. Conhecia os andares melhor do que muitos funcionários. Nos primeiros dias ninguém notou, mas com o tempo começaram os cochichos. Esse entregador é estranho, né? Sempre com aquele olhar atento. Parece que está estudando a empresa. Só que o que ninguém sabia é que Marcos não estava apenas entregando pacotes. Ele estava ali por um motivo muito maior. Marcos parecia se interessar demais por tudo. Ele não apenas entregava os pacotes. Ele escutava, observava, prestava atenção em cada reunião que acontecia com a porta entreaberta, em cada conversa de corredor. E às vezes, até arriscava uma opinião. Vocês pensaram em reduzir o ciclo do cliente? Acho que o funil de conversão está longo demais. Os funcionários riam, ou apenas ignoravam. Afinal, quem é que dá ouvidos a um entregador? Mas a verdade é que as sugestões de Marcos faziam sentido. Um analista chegou a anotar uma delas. Outro, mais desconfiado, perguntou: "Você já trabalhou com isso antes?" Marcos deu um sorriso tímido. "Digamos que eu gosto do assunto." E seguiu seu caminho, sem dar muitas explicações. Só que quanto mais ele falava, mais desconforto causava. Especialmente no andar de cima. O CEO já estava de olho nele, e não de forma amigável. No 8º andar, onde ficava a diretoria, a paciência começava a se esgotar. Ricardo, o CEO, já tinha ouvido os boatos. O entregador dando palpite de negócio, diz que entende de funil, de produto, de gestão. Para Ricardo, aquilo era um absurdo. Um CEO de currículo impecável, MBA fora do país, dono de uma postura impecável e também de um ego inabalável, não admitia que alguém de fora, e pior, de baixo, ousasse comentar sobre decisões internas. Foi então que ele decidiu agir. Chamou o setor de segurança. Mandou restringir o acesso de Marcos aos andares superiores. E ainda deixou um recado claro na recepção: nada de entregador circulando fora da área de carga. Na reunião seguinte, com a porta aberta, Marcos apareceu para entregar uma caixa. Antes de sair, olhou para dentro e disse: "Cuidado com esse cliente europeu. Eles têm histórico de cláusulas complicadas. Vale revisar o contrato." Silêncio. Ricardo cruzou os braços. E na frente de todos, soltou com sarcasmo: "Ótimo! Agora temos consultoria grátis com o entregador. Quem mais quer dar palpite, o cara do café?" Alguns riram. Outros ficaram desconfortáveis. Marcos apenas sorriu de lado, fez uma leve reverência e saiu. Mas deixou uma pulga atrás da orelha de quem estava ouvindo. Era o maior contrato da história da empresa. Um cliente europeu, exigente, detalhista e com uma proposta bilionária sobre a mesa. A negociação vinha se arrastando há semanas e tudo indicava que estavam perto de fechar. Mas havia um problema. Um detalhe técnico no modelo de serviço que não se encaixava nas regras do mercado europeu. Internamente, ninguém encontrava uma saída. Planilhas iam e vinham. Reuniões entravam pela noite. A pressão era absurda, e o CEO, impaciente, já falava em resolver na força. Até que um dia, enquanto esperava o elevador com uma caixa nos braços, Marcos escutou dois gerentes falando sobre o impasse. Ele não se aguentou. "Vocês podiam testar um modelo escalonado com cláusula de revisão. Funciona melhor para contratos europeus, especialmente no setor B2B."
Os gerentes se entreolharam desconfiados. Um deles murmurou: "Cara, quem é você mesmo?" "Só alguém que já passou por isso antes", respondeu Marcos sorrindo, e saiu pelo elevador. Um dos analistas presentes, intrigado, anotou a ideia. Na mesma noite, aplicou a sugestão em um novo rascunho de proposta. No dia seguinte, o contrato foi assinado. E ninguém, nem mesmo o CEO, entendeu como a barreira tinha sido resolvida. Mas alguém ali sabia exatamente de onde aquela solução tinha vindo. No dia da assinatura, a empresa inteira comemorou. Champanhe na sala de reuniões. Cumprimentos, brindes, promessas de bônus. O contrato bilionário estava fechado. Ricardo, o CEO, foi ovacionado. "Parabéns pela estratégia", diziam. Ninguém teria pensado nesse modelo escalonado. Ele sorria, claro. Mas por dentro, algo incomodava, porque no fundo, ele mesmo não sabia quem havia sugerido aquela solução. Foi o jurídico? Foi o time de produto? As respostas eram vagas, até que um diretor sussurrou: "Na verdade, parece que foi um entregador que comentou com um dos analistas." Ricardo congelou. "O quê?" Aquela palavra voltou a martelar. Entregador. Ele tentou abafar. Mandou investigar indiscretamente, mas quanto mais procuravam, mais perguntas surgiam. Quem era esse Marcos? Como ele sabia tanto? Por que agia como se conhecesse a empresa por dentro? Enquanto isso, Marcos continuava suas entregas. Silencioso. Atento. E agora, observado. O que Ricardo ainda não sabia é que aquela virada não era sorte, nem acaso. Era apenas o primeiro passo de uma verdade que estava prestes a explodir. Foi um estalo. No meio do café da tarde, um funcionário antigo, desses que acompanham a empresa desde os tempos da garagem, olhou para Marcos e parou de mastigar. "Eu conheço esse cara." Passou o resto do dia fuçando arquivos antigos, fotos de eventos, registros de fundação. E então, numa imagem em preto e branco tirada no primeiro pitch da startup, lá estava ele. Mesma postura, mesmo olhar, mesmo sorriso discreto. Impossível. Marcos não era qualquer um, ele era o criador da empresa. O fundador. O cara que idealizou tudo, anos atrás, e que, após vender a startup para investidores maiores, desapareceu do radar. Ninguém soube ao certo por que ele saiu. Alguns diziam que foi pressão, outros que foi traído por sócios. O fato é, ele sumiu. E agora? Estava de volta. Disfarçado. De mochila nas costas e crachá de entregador. A notícia começou a circular entre os veteranos. Sussurros nos corredores. Olhares atravessados. Incerteza no ar. E Ricardo, ainda sem saber da bomba que estava prestes a estourar sobre sua mesa, porque a verdade finalmente estava prestes a vir à tona. A notícia chegou à sala da presidência como uma avalanche. Ricardo estava revisando documentos quando bateram à porta. Era o diretor de operações com uma expressão tensa. "Precisamos conversar. É sobre o entregador." Ricardo levantou, os olhos desconfiado. "De novo isso?" O diretor colocou uma foto antiga sobre a mesa. Nela, 3 jovens sorrindo diante de um quadro com o nome da startup que, anos depois, se tornaria uma gigante. Um deles era Marcos, o fundador, o homem que criou tudo isso. Ele está aqui, disfarçado. Ricardo ficou em silêncio, olhou a imagem. Depois se levantou. Andou até a janela, inquieto. Tudo fazia sentido agora. As sugestões precisas, o conhecimento interno, a calma com que transitava pelos corredores. Horas depois, Marcos foi chamado para a sala da diretoria. Entrou tranquilo como se já soubesse o que estava por vir. "Por que você fez isso?" perguntou Ricardo, encarando-o. Marcos respondeu com a mesma serenidade de sempre. "Porque eu precisava ver com meus próprios olhos o que vocês fizeram com a minha empresa." Silêncio. Ela foi criada com propósito, com alma. E hoje, virou só lucro, vaidade e medo.
Ricardo tentou argumentar, mas Marcos foi direto. Eu vendi o controle, não o coração do negócio. E o que encontrei aqui não é mais o que construí. E ali, no centro da sala, não estava mais um entregador. Estava o dono da história. E ele queria o que era seu por direito. A revelação caiu como uma bomba. Em menos de 24 horas, toda a empresa sabia. O entregador era, na verdade, o fundador original. Os corredores ferviam. Uns chamavam de golpe de mestre, outros de traição corporativa. Na diretoria, o clima era de guerra fria. Marcos queria mudanças. Propunha resgatar os valores originais, investir em pessoas, ouvir as ideias da base. Ricardo, por outro lado, dizia que a empresa havia evoluído, que romantismo não pagava conta, que lucro vinha de decisões duras. A tensão explodiu em uma reunião com o conselho administrativo. Essa empresa não estaria aqui se não fosse por mim, gritou Ricardo. Mas ela não teria nascido sem mim, respondeu Marcos. E definitivamente não teria sobrevivido sem as ideias de um simples entregador. Silêncio. Foi então que o conselho decidiu. Vamos levar isso à votação. A liderança da empresa será redefinida. Quem ficar vai guiar o futuro da organização. De um lado, o executivo experiente. Do outro, o visionário esquecido. E no meio, uma empresa dividida entre passado e presente. Mas havia algo que ninguém esperava. O que Marcos faria com esse poder, caso ganhasse? Na manhã da votação, a empresa inteira parou. Era como se o futuro estivesse em jogo. E estava. Conselheiros, diretores, funcionários antigos e novos, todos com os olhos voltados para uma única pergunta. Quem deve liderar a empresa? Ricardo, com seu currículo, sua gestão agressiva, seu histórico de lucros, ou Marcos, o fundador, que voltou das sombras para resgatar o propósito perdido? Mas antes que o voto fosse iniciado, Marcos pediu a palavra. Levantou-se calmamente, olhou ao redor e disse: Eu não quero o cargo de volta. Silêncio absoluto. Eu não vim aqui para retomar o trono. Vim para recuperar o sentido, para lembrar vocês de onde tudo começou. E mais importante, por que começou. Todos esperavam um confronto, um golpe, uma tomada de poder. Mas Marcos propôs o inesperado. Vamos liderar juntos. Eu cuido da alma, ele cuida da máquina. Só assim essa empresa vai ter corpo e coração. Ricardo, atônito, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pela primeira vez, estendeu a mão. Dois opostos. Um propósito e uma escolha que mudaria tudo. Eles apertaram as mãos. Marcos e Ricardo lado a lado. Não como rivais, mas como líderes de uma nova era. O anúncio correu rápido. Uma gestão compartilhada, um modelo inédito, um equilíbrio entre visão e execução. Marcos assumiria a diretoria de cultura, inovação e propósito. Ricardo a presidência operacional, focada em expansão e estratégia. Juntos, redesenharam a empresa. Criaram espaços de escuta. Incentivaram ideias de todos os níveis. Reinvestiram em pessoas. E redescobriram que propósito também dá lucro. Nos corredores, o clima era outro. Mais leve, mais humano, mais verdadeiro. Marcos, agora sem boné, nem mochila, caminhava pelos mesmos lugares, mas com outro olhar. O de quem sabia que valeu a pena voltar. Mesmo disfarçado, mesmo desacreditado, porque às vezes para mudar um império, basta agir como se fosse só mais um. E no fim das contas, o verdadeiro dono não é quem tem o cargo. É quem tem a coragem de reconstruir tudo do zero.